Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume no domingo eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do top 5 do final de semana, focando principalmente no novo filme do The Rock. Então, vamos lá! Então pessoal, eu sou o Felipe aqui do canal Triplo F, também lá do canal Guerra dos Streamings. Como vocês perceberam, eu tô num ambiente diferente aqui na casa dos meus pais, né? Eu tive um casamento ontem, eu não consegui gravar ontem, né? Porque o casamento acabou indo até um pouco mais tarde, então hoje eu tô trazendo pra vocês o Clube da Bilheteria, começando pelo filme Red One, que é o novo filme do The Rock e do Chris Evans, com presença do J.K. Simmons, com presença de mais um grande elenco. O filme tá dividindo o público, eu vi algumas pessoas falando que é um blockbuster bem divertido, outros falando que o filme é muito ruim e assim por diante. Então o filme teve uma abertura bastante fraca, o filme abriu com 34 milhões de dólares. E por que é uma abertura fraca? Não por ser um filme do The Rock, eu tô vendo muitas pessoas falando o The Rock acabou, o The Rock não tem mais a mesma popularidade que antes, e isso não é verdade, né? Pelo menos em termos de números, o filme não ficou tão longe de outras aberturas de filmes com o Dwayne The Rock Johnson. A grande diferença é o orçamento do filme, como eu falo sempre pra vocês aqui no canal, o orçamento talvez seja o fator mais importante pro sucesso de um filme. É óbvio que a bilheteria, se o filme fizer 1 bilhão, 2 bilhões de dólares, o orçamento, ele perde um pouco a sua relevância, porque o estúdio investiu e ele teve o retorno do outro lado, mas nesse caso, o estúdio, né, que foi a Amazon, investiu 250 milhões de dólares, então para um filme que custou 250 milhões, uma abertura de 34 é realmente desastrosa. Só que tem um fator muito importante que as pessoas não estão nem citando. Eu já vi várias pessoas falando a respeito desse filme, falando que o filme está sendo um desastre financeiro. É que o filme é da Amazon, desde o início ele foi anunciado como um filme da Amazon, como um filme que a Amazon estava investindo para chegar no Prime Video. Então o lançamento cinematográfico do filme, óbvio que não está sendo bem sucedido, mas pode não ser a intenção da Amazon ganhar muito dinheiro. A expectativa, né, pelo que as pessoas têm dito, é de que o filme faria pelo menos 50 milhões. Então as expectativas não eram tão altas assim, inclusive para a Amazon, né? Provavelmente eles querem criar possivelmente uma franquia dentro da plataforma de streaming. E o fato do filme não ter sido bem sucedido na sua estreia não quer dizer que o filme não vai atrair multidões quando ele chegar até um serviço de streaming, porque se a gente lembrar, o Adam Sandler, por exemplo, ele fez muitos filmes que estavam sendo fracassos nas bilheterias, aí ele chegou na Netflix e por um período ali ele era o rei da Netflix, todos os maiores filmes quase eram filmes do Adam Sandler, aí a Netflix começou a lançar outros grandes sucessos e o Adam Sandler foi caindo nessas listas. Mas tem o filme lá dele com a Jennifer Aniston num barco, tem o Andy Wexler, se não me engano o nome do filme, tem vários outros que fizeram muito sucesso na plataforma de streaming, sendo que nas salas de cinema provavelmente eles não seriam bem sucedidos, né? Então, só deixando bem claro, óbvio que o quadro aqui se chama Clube da Bilheteria, então o filme não está sendo bem sucedido nas bilheterias, isso é um fato, né? Só que a gente não pode deixar de lado esse aspecto do filme ser um filme de um serviço de streaming. Afinal, eu falei a mesma coisa quando o Killers of the Flower Moon, né, que é o filme lá do Martin Scorsese, chegou. Eu falei a mesma coisa quando vários outros filmes chegaram. Inclusive, possivelmente o maior sucesso solo, né, do The Rock, eu digo solo que não faz parte de Velozes e Furiosos, Jumanji e etc., foi o filme Red Notice, que foi um grande sucesso na plataforma Netflix e o filme nem viu um lançamento cinematográfico. Então, novamente, uma coisa não anula a outra. O filme ser um fracasso, um flop completo, que é o que esse filme vai se tornar nas salas de cinema, não nega que ele pode vir a ser um fenômeno gigantesco. Ao redor do mundo inteiro, o filme teve uma performance um pouco melhor do que no mercado norte-americano. O filme chega a 84 milhões de dólares no total, né? Então o filme não conseguiu fazer nem 1/3 do seu orçamento. Eu falo sempre aqui pra vocês que o ideal é que o filme faça pelo menos o seu orçamento. Se o filme custou 100 milhões,
o ideal é que ele faça pelo menos 100 milhões na primeira semana, porque aí se o filme tiver um multiplicador fraco entre 2 e 2,5 e 3, ele já vai ter se tornado um sucesso. E só para mostrar para vocês, né, as pessoas estão falando, o The Rock não é mais o mesmo, o The Rock não atrai mais público como ele atraía. Eu fiz um vídeo de análise sobre o The Rock, que eu vou tentar gravar nessa semana. Eu tenho muitos quadros a respeito da performance do ator aí no decorrer dos anos, mas eu decidi colocar um no vídeo de hoje para mostrar para vocês, desde o filme A Fada do Dente, que para mim foi o primeiro grande filme solo. Ele já tinha feito o Escorpião Rei, mas obviamente o Escorpião Rei já fazia parte da franquia da Múmia, e ele tinha alguns outros filmes, mas eu acho que ele se tornou mesmo um astro de Hollywood quando ele fez A Fada do Dente, e depois ele continuou fazendo outros grandes sucessos. Lembrando que aqui são os filmes solo do The Rock, então eu não coloquei os filmes Velozes e Furiosos, e alguns outros filmes eu também não coloquei aqui no meio. Depois, no vídeo do The Rock, eu explico em mais detalhes porque alguns filmes não estão nessa lista. Mas eu comecei lá com Fada do Dente, aí ele fez o filme Faster, que caiu nas bilheterias. Lembrando que aqui eu tô falando somente da abertura, né? Então eu ainda coloquei o Adão Negro lá no final, porque eu acho que foi um filme que o The Rock meio que carregou nas costas, porque a DC parece que não acreditava tanto no filme, e o universo não se cruza tanto assim, né, com o grande universo ali da DC. O universo já tinha inclusive sido praticamente descartado, por isso que eu coloquei aqui. Mas se vocês quiserem excluir mentalmente aí o Adão Negro, podem fazer isso. Começou lá com A Fada do Dente, depois Faster, depois Jornada ao Centro da Terra 2. Como o primeiro não tinha sido também um fenômeno, eu coloco praticamente como um filme solo do The Rock. Depois veio o filme Snitch, Hércules, San Andreas, Central Intelligence, né, que é o filme dele com Kevin Hart, Baywatch, Rampage, Skyscraper, Jungle Cruise, Adão Negro e Red One. Então, se a gente olhar, esse filme teve uma abertura muito superior a de vários outros filmes. Óbvio que você pode argumentar, pô, mas esse filme tem o Chris Evans, esse filme tem um grande elenco. Isso não dá para ser ignorado, só que o filme também vai chegar numa plataforma de streaming daqui a algum tempo, então muitas pessoas podem não estar correndo para salas de cinema, porque sabem que o filme vai chegar daqui a algum tempo. Além disso, é um filme natalino, o Natal ainda não chegou, o mês de dezembro talvez traga mais audiência para um filme como esse, talvez as pessoas ainda não estejam tanto naquela vibe, né, de assistir um filme natalino, e é óbvio que a gente não pode ignorar que a popularidade do ator tomou sim um golpe no último ano por diversos motivos, inclusive pela ética de trabalho dele, que foi muito questionada por muitas pessoas nos bastidores, mas não é assunto para o vídeo de hoje novamente, então eu falo quando eu fizer o vídeo a respeito da carreira do The Rock. Falando somente sobre Red One, que é uma piadinha com Air Force One, né, parece que existe espaço para isso se tornar uma franquia. Eles tentaram criar uma mitologia em volta do Papai Noel do J.K. Simmons, em volta do personagem do The Rock. Então, eu não sei se o filme vai vir a ser bem sucedido, se a Amazon vai vir a investir futuramente em projetos envolvendo esses personagens, mas vamos ver o que vai dar a partir da semana que vem. É óbvio que eu vou continuar trazendo, né, as novidades envolvendo esse filme nos finais de semana que vem. E antes de avançar, esse daqui é o resultado final de todos esses filmes que eu citei, então conforme as semanas forem passando, eu vou atualizando essa lista aqui também para vocês. E só para mostrar para vocês que eu tava indo mais a fundo, né, eu tava fazendo um quadro envolvendo os maiores filmes natalinos, só que eu ainda não colocaria o Red One nessa lista, porque o filme fez pouco dinheiro, né? Mas eu coloquei o primeiro aqui e eu vou continuar atualizando essa lista para trazer ela completa na próxima semana. Novamente, o segundo final de semana é muito relevante, então na semana que vem eu vou trazer alguns quadros novos envolvendo esse filme do The Rock. E eu vou tentar fazer inclusive uma análise agora do lado do Chris Evans, mas como o marketing do filme está sendo muito mais citado como um filme do The Rock, eu decidi focar nessa estreia. Uma estreia que foi absurdamente decepcionante considerando esse alto orçamento. Na segunda posição, um filme que está tendo pernas relativamente longas, né, porque ele não teve uma estreia sensacional, mas ele está conseguindo caminhar para chegar próximo dos seus antecessores, não dos seus antecessores, né, mas do segundo filme. Ficou o filme Venom 3, que trouxe mais 7,3 milhões de dólares, caindo 54%, e o filme chega a 436 milhões de dólares, que com certeza é um resultado
Razoável, né? Porque o filme custou 100 milhões de dólares, 120 milhões na verdade. Então o filme já fez praticamente 4 vezes, ou deve fazer 4 vezes até o final da sua corrida. Então é um resultado positivo, não chegou nos 2 antecessores, mas já bateu de longe todos os outros filmes dessa franquia Homem-Aranha sem Homem-Aranha, né? Começando lá por Venom, que fez 856 milhões, depois Tempo de Carnificina, né, que é o Venom 2, com 506 milhões, Morbius com 167 milhões e Madame Teia com 100,2 milhões. Então o filme já está disparado na frente de vários outros e não está tão longe assim do filme Dias de Carnificina. E aí na terceira posição ficou o filme The Best Christmas Pageant Ever, que fez mais 5,4 milhões de dólares. É um filme natalino, novamente, né, que pode ter pernas muito longas, porque conforme a gente entra no mês de dezembro, as pessoas vão se interessando cada vez mais em conteúdo natalino. Talvez o plano seja chegar de forma bombástica em um serviço de streaming nessa mesma época, né? Esses lançamentos de novembro talvez tenham essa pretensão, mas o filme fez mais 5,4 e chega a 19,9 milhões de dólares com um orçamento de 10 milhões, então já garantindo que esse filme vai se tornar lucrativo para a Lionsgate. A Lionsgate está distribuindo o filme, que foi produzido pela Kingdom Story Company, que faz basicamente só filmes voltados ali para o lado religioso. Muitos dos filmes foram bem-sucedidos, né? O estúdio foi fundado, se não me engano, em 2016, lançou o primeiro filme em 2019, eu posso estar enganado com relação às datas, mas desde então eles têm lançado muitos filmes. Eles lançaram um filme em 2020 que fez 16 milhões, depois outro fez 1 milhão, 26 milhões, 54 milhões, 20 milhões, 21 milhões, 8 milhões e agora 19 milhões. Eu coloquei um certinho aqui para os filmes que são lucrativos, né, se a gente olhar pelo raciocínio normal em Hollywood, e os filmes com X são filmes que foram fracassos, pelo menos, né, pelas formas convencionais novamente, porque eles podem estar recebendo doações, tem outras formas que esses estúdios, né, como a Angel Studios, como esse estúdio aqui que eu estou citando para vocês, que eles podem estar arrecadando dinheiro para o lançamento desses filmes. Na quarta posição ficou o filme Herege, que é um filme que, pelo trailer, parece que é muito bom. O filme teve uma queda de 52%, é um filme da A24. A A24 é extremamente criativa nos seus projetos, eles têm filmes muito diferentes, né, sendo lançados todo ano, e o filme fez mais 5 milhões, chegando a 25 milhões de dólares com orçamento de somente 11. Então o filme já se tornou lucrativo também, e eu acho que é um filme que tende a conquistar um público muito grande quando ele for para uma plataforma de streaming também, porque são filmes que às vezes a pessoa não sabe exatamente o que pensar, pô, não sei, não é um filme de terror, é um filme mais psicológico, né? Às vezes as pessoas descobrem um filme como esse quando ela chega em um serviço de streaming. E na quinta posição ficou o filme Robô Selvagem, que quebrou a marca dos 300 milhões de dólares. Só para vocês terem uma ideia de quantos filmes a DreamWorks lança, esse filme ainda não entrou nem no top 25 da DreamWorks, e ele já tem uma sequência garantida. Por quê? Porque ele teve um orçamento que foi adequado para o que o estúdio pretendia trazer com esse filme. Então 300 milhões pode não ser um sucesso para um filme da Disney, mas com certeza é um sucesso para um filme que custou abaixo dos 80 milhões de dólares. E aqui está o comparativo entre os grandes sucessos solos da DreamWorks, né, o primeiro filme de cada franquia, não são as sequências e assim por diante. Então aqui a gente vê que esse filme ainda está bem distante, né, desses outros filmes, Kung Fu Panda, Scrooge, Madagascar, O Poderoso Chefinho, Como Treinar o Seu Dragão, Shrek e agora The Wild Robot. E agora citando de forma bem rápida outros filmes que continuam fora do top 5, né, agora o filme Sorria 2 caiu, né, para a sexta posição, se eu não me engano. O filme tinha... O primeiro filme fez 217 milhões e o segundo filme 131, então por enquanto eu estava correto. Esse segundo filme, apesar de estar sendo mais bem aceito, não ia bater a performance do primeiro, mesmo tendo tido uma abertura superior. Então uma situação um pouco esquisita até, né? Porque que o filme teve uma abertura maior, teve uma aceitação maior, mas mesmo assim não conseguiu bater o resultado do primeiro filme. Depois avançando, o filme Terrifier, né, o filme Terrifier 3 continua avançando, chegou a 73 milhões de dólares, que é um resultado sensacional. O primeiro filme fez abaixo de 1 milhão, o segundo filme fez 15 milhões e esse terceiro agora já bateu a marca de 73, deve chegar até a marca de uns 80 milhões de dólares.
E pessoal, na semana passada eu fiz uma proposta para vocês, se vocês gostariam, eu fiz duas propostas diferentes, se vocês gostariam de ver filmes brasileiros aqui no final do vídeo, né, falando a respeito da performance dos filmes brasileiros, muitas pessoas disseram que sim, e eu falei também a respeito da performance dos estúdios, se vocês queriam um update semanal a respeito da performance dos estúdios, e os dois eu vou trazer para vocês, majoritariamente as pessoas disseram que sim, mas hoje, como eu estou um pouquinho fora do meu ambiente aqui, eu estou fazendo tudo de forma, né, eu fiz uma gambiarra aqui basicamente para trazer esse vídeo para vocês, eu vou deixar marcado para a semana que vem para eu começar a trazer essas atualizações para vocês e eu vou fazer um vídeo no decorrer dessa semana falando a respeito da performance dos estúdios. Então eu vou trazer um vídeo para vocês e aí eu continuo atualizando semana após semana aqui dentro do Clube da Bilheteria, tá bom? Então podem deixar marcado. Provavelmente até terça ou quarta-feira eu trago um vídeo a respeito da performance dos estúdios no ano de 2024 e aí, a partir de 2025, toda semana já vai fazer parte aqui do Clube da Bilheteria, beleza? É a mesma coisa para filmes brasileiros, eu vou fazer um quadrinho legal aqui envolvendo os filmes brasileiros, vou procurar fontes legais, mas já está marcado, já está anotado aqui para os vídeos seguintes, a gente vai adicionar esses dois novos quadros aqui para vocês, filmes nacionais e a performance dos estúdios. E só para fechar o vídeo, como de costume por enquanto, porque depois eu vou fechar o vídeo de outra forma, a gente começa na primeira posição do ano de 2024 nos Estados Unidos, pelo filme Divertidamente 2, obviamente, com 652, depois Deadpool e Wolverine com 636, Meu Malvado Favorito 4 com 361, Beetlejuice 294 e Duna Parte 2 com 282 milhões de dólares. O filme Twisters não conseguiu alcançar a quinta posição, já está nos serviços de streaming inclusive, então vai ficar na sexta posição, pelo menos por enquanto, até a chegada de outros grandes filmes como Moana 2, que deve entrar facilmente nesse top 5. E no mercado mundial a situação é parecida, a gente tem Divertidamente 2 com 1,697 bilhão, Deadpool e Wolverine 1,337, Duna Parte 2, Meu Malvado Favorito 4, com 968 milhões, Duna Parte 2 com 709 e Godzilla vs Kong com 568 milhões de dólares. Então, como sempre, pessoal, não se esqueçam, tá rolando o esquenta da Black Friday lá na Amazon, muitos produtos sensacionais, eu já fiz várias compras por lá, não deixem de conferir, que tem muita coisa interessante, tá rolando também a Black Friday para quem quer o NordVPN. Eu vou deixar o link dos dois aqui na descrição para vocês darem uma olhada, como sempre. Curtam o vídeo, digam aqui o que vocês acharam da estreia do novo filme do The Rock e fiquem esperando aí que eu vou lançar um vídeo a respeito do ator nessa próxima semana. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.